Olá, oi pessoal, como vai? Tudo bem? Hoje, nosso vídeo, professor Pavani responde Gespôncio. Mais uma vez a gente está aqui gravando quase de noite, né? Mas vamos lá, vamos fazer a nossa gravação e responder uma pergunta que há 15 anos basicamente me fazem. Por que as pessoas procrastinam, adiam, evitam qualquer tipo de capacitação emocional ou comportamental? Na verdade, essa é uma explicação interessante e eu queria aproveitar a oportunidade agora para explicar isso para vocês. Na verdade, gente, é realmente uma verdade. As pessoas, além de se dedicarem preponderantemente a capacitações técnicas, acadêmicas, como eu disse no primeiro vídeo, elas evitam os treinamentos comportamentais basicamente motivado pelo medo. Mesmo os treinamentos comportamentais mais técnicos, menos vivenciais, também são alvo de procrastinação e adiamento. Na verdade, o fundamento que explica isso são muito fáceis de se abordar aqui com vocês. O grande dilema de um treinamento comportamental é que entra em assuntos que normalmente as pessoas não têm preparo para discutir. Então, o fundamento que faz com que as pessoas procrastinem a decisão de se desenvolver emocionalmente é por causa do nosso cérebro. O nosso cérebro tem basicamente duas grandes vertentes decisórias. O nosso cérebro, ou ele vai fugir, ou ele vai ligar o fundamento da fuga, ou ele vai ligar o fundamento da luta. São essas duas as possibilidades decisórias que qualquer ser humano tem. Ou ele luta, ou ele foge. E ambas as circunstâncias são alternativas do cérebro para sobreviver. O cérebro é muito inteligente. Ele decide fugir ou lutar absolutamente para sobreviver. Por exemplo, quando você está diante de um leão, ok? É muito provável que você deva fugir. Caso contrário, você vai morrer. É o cérebro que diz isso. Foge, que o bicho pega. E essa fuga, ela foi instalada no nosso cérebro para que nós pudéssemos sobreviver, realmente. O problema é que com o passar dos anos, nós nos acostumamos a fugir de coisas que não são tão leoninas assim. E acabamos confundindo a felicidade fugitiva com a felicidade libertadora, que se dá por meio da luta. Então, na verdade, qual que é o argumento que faz com que as pessoas pudessem viver melhor? Seria lutando, seria enfrentando as dificuldades comportamentais. Por exemplo, vamos imaginar que você tenha alguma dificuldade. E essa dificuldade, por exemplo, vamos imaginar que você não consiga visitar velórios, porque velórios te faz mal, que você não consiga frequentar ambientes hospitalares, porque ambientes hospitalares não lhe faz bem. Há duas formas de viver. Evitar todo e qualquer ambiente hospitalar, o que caracteriza uma fuga, e você pode ser feliz assim, simplesmente fugindo disso, ou você pode enfrentar essa dificuldade com a intenção de não tê-la mais. Parece paradoxal, mas para se livrar de um problema comportamental, eu preciso enfrentar ele. Não adianta eu fugir dele. Quanto mais oportunidades que eu tenho para enfrentar ele, mais eu terei chances de não fazer com que isso me sofra mais. É uma metáfora como se fosse estourar um furúnculo. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de estourar um furúnculo. Dói muito quando estoura, mas quando estoura é um alívio imediato. É mais ou menos isso que a luta proporciona. A luta proporciona um enfrentamento da dificuldade comportamental, mas de uma forma mais dura, entretanto, resolve o problema. Há muitas pessoas que caracterizam a sua felicidade pela fuga. E os dois fundamentos, tanto
a fuga como a luta são caracterizados pelo medo. O medo nos faz fugir e o medo também nos faz lutar. O que nós temos que fazer? O que o treinamento comportamental nos capacita? A você parar de fugir. Na verdade, todo treinamento comportamental vai ter essa vertente. Fazê-lo ajudar a você a não fugir mais. E fazê-lo aprender que a felicidade libertadora está na luta e não na fuga. As pessoas que postergam ou que não querem fazer treinamentos comportamentais, na verdade eu vejo ao longo da minha história 3 grandes comportamentos. Primeiro, o cara fala que não precisa desse treinamento, já fez muito. Eu sempre costumo dizer que é mais importante você perguntar para as pessoas que convivem com você do que para você mesmo se você precisa fazer um treinamento comportamental. Mas o primeiro argumento fugitivo é: eu não preciso disso, eu já vivi muita coisa e não preciso disso. E estes que dizem que não preciso disso, na grande maioria das vezes, são os mais necessitados. O segundo grande argumento é que não tenho tempo de fazer isso. Novamente, fugindo do medo. Ele tem medo de fazer um treinamento comportamental e diz que o tempo é o empecilho. Quando ele encontra uma coisa para fazer que ele quer fazer, ele vai encontrar esse tempo. O problema é que ele foge. E o terceiro pode ser o investimento, que alguns podem achar mais caro, mais barato, mas eles investem muito mais nisso, em treinamentos técnicos, do que representam os treinamentos comportamentais. Eu conheço várias pessoas, mas várias pessoas do meu relacionamento direto, que têm absoluto terror em fazer esse tipo de experiência. E efetivamente não há por que ter esse terror, embora não dá para explicar por que você tem medo de barata. A barata, se for usar inteligência, não há nenhum motivo inteligente para ter medo de barata. Ela é menor que você, ela tem menos poder de você, um pisão você acaba com ela. Na verdade, ela deveria ter muito mais medo de você, mas não é assim que a gente funciona, né? As pessoas têm medo de barata assim e fogem dela. Quando você vai parar de ter medo de barata? Quando você estiver disposto a realmente não querer mais fugir dela, enfrentá-la. E isso demanda uma preparação. Por isso que nós estamos há 15 anos, nós sempre dissemos, né? Nós não esperamos pessoas preparadas, nós preparamos pessoas. Mas as pessoas têm que ter um desafio, a coragem de se enfrentar. Porque não é simples, eu sei que não é. Mas é muito importante. Muita gente vem para mim com argumentos teóricos e com sustentações bibliográficas e até acadêmicas, sustentando que não precisam fazer treinamentos comportamentais. Eu também era assim. Quando eu comecei a estudar esse tipo de coisa, eu também não queria fazer, não. Mas hoje eu tenho certeza que se pudesse ser obrigatório, eu obrigaria as pessoas a passarem por experiências comportamentais como as que conduzimos, tanto vivenciais como técnicas e cognitivas. Nós temos as duas coisas, né? Então é isso. Por que as pessoas postergam, adiam, procrastinam a decisão de fazer treinamentos comportamentais? Porque tem medo. É o medo que justifica isso. E eu sempre digo, né? Tem muitas pessoas, nós já treinamos mais de 5.000 pessoas. Muitas pessoas chegam a mim e falam assim: puxa, Pavani, por que eu posterguei tanto vir aqui? Tem gente que espera 5 anos para fazer treinamentos dessa natureza. E nós já tivemos várias oportunidades de constatar. 5 anos a pessoa espera, vive a experiência e fala assim: eu posterguei 5 anos o direito de revisar-me para me transformar numa pessoa melhor. Ok? Eu acho então essa pergunta muito importante. Elimine o medo para fazer isso. É o medo que é o grande adiador. Não se auto-sabote. Essa é a ideia. E então é isso. Vídeo número 2. Professor Pavani responde Gespôncio. Amanhã a gente vem aqui com uma outra pergunta. Uma pergunta interessante que nas visualizações do primeiro vídeo muita gente já perguntou novamente, né? E eu vou elegê-la para amanhã. Tá bom, gente? Um grande abraço, boa noite. Nos vemos nos nossos encontros diários.